Você conhece o fato de que o poderoso Império Hitita surgiu de uma fusão cultural de vários povos? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? Império Hitita, os povos que formaram uma grande potência. Hoje vamos explorar o fascinante mundo do Império Hitita, uma das civilizações mais poderosas da Idade do Bronze. Vamos voltar às origens desse império, começando pelos povos que habitaram a região central da Anatólia, como os Hatitas, e também a chegada dos indo-europeus. Junto a esses povos, formaram a base cultural e política de um império que disputaria o território e influência com os egípcios, mitarianos e babilônios. O termo Hatti, frequentemente usado para designar o território do antigo Império Hitita, possivelmente tem suas origens no idioma acadiano, utilizado pelos povos da Mesopotâmia. Esse nome era, na verdade, um designador geográfico que se referia à região central da Anatólia, onde se estabeleceu o povo Hatita ou Atiano, como é frequentemente chamado. Os Hatitas eram um povo autóctone da Anatólia, presente na região desde o quinto milênio antes da Era Comum. Eles fundaram a cidade de Hattusa, que mais tarde se tornaria a capital do poderoso Império Hitita. A civilização Hatita possuía uma rica cultura local, marcada pela produção agrícola e pelo artesanato. Seu idioma, embora distinto dos hititas, seria uma importante base cultural para a formação da civilização hitita. Entretanto, os hatitas não estavam sozinhos na região. A Anatólia era uma terra de contato entre vários povos, e no final do terceiro milênio antes da Era Comum, a região foi marcada pela chegada de um novo grupo, os indo-europeus. No final do terceiro milênio antes da Era Comum, povos indo-europeus começaram a migrar para o Oriente Médio. Entre eles estavam os ancestrais dos hititas. Eles se estabeleceram na região central da Anatólia, em torno da capital Hattusa, e aos poucos começaram a se mesclar com os povos autóctones como os hatitas. Essa fusão cultural e linguística deu origem à cultura hitita, um dos primeiros ramos da família linguística indo-europeia a se desenvolver plenamente. O idioma hitita começou a se formar durante um período conhecido como cultura Ézero, que se refere a uma fase de convivência entre os hatitas, hititas e hurritas, outro povo importante no período da Idade do Bronze. Foi durante esse período que o povo hitita começou a lançar as bases culturais e políticas que formariam o Império Hitita. A coexistência e interação de diversos povos na região proporcionaram uma rica troca de conhecimento e costumes que, por sua vez, fortaleceram a organização social e econômica dos hititas. O Império Hitita, propriamente dito, começou a tomar forma no início do segundo milênio antes da Era Comum, sob o comando de reis como Labarna e Hattusil I. Os hititas começaram a expandir suas fronteiras e consolidar sua autoridade sobre as cidades e povos vizinhos. A cidade de Hattusa, que havia sido destruída anteriormente, foi reconstruída e se tornou a capital do império. O nome Hattusil, que significa aquele de Hattusa, foi adotado por vários reis hititas, destacando a importância simbólica e política de sua capital. No início, os hititas enfrentaram a concorrência de outros povos poderosos da região, como Mitanni e babilônicos. Entretanto, com o tempo, o Império Hitita passou a se destacar como uma das principais potências da Idade do Bronze a partir de Hattusa. Os hititas expandiram seu domínio para o sul, chegando até a Síria, onde, em um conflito com o Egito de Ramsés II na famosa Batalha de Kadesh, em algum ano próximo a 1270 antes da Era Comum. Os hititas desenvolveram uma complexa estrutura social e política. No topo da hierarquia estava o rei, que governava como uma figura divina, diretamente ligada ao deus Assur, uma divindade comum no panteão hitita e assírio, com raízes no antigo panteão hatita.
Ao lado do rei havia um conselho de nobres e anciãos, conhecidos como pancus, que exercia uma função consultiva e, em alguns casos, judiciária. O império era dividido em várias províncias, governadas por autoridades locais que respondiam diretamente ao rei. Embora o rei hitita fosse a figura central de poder, sua autoridade não era absoluta. Em várias ocasiões, os conselhos de nobres e os membros da família real tinham uma influência significativa nas decisões do Estado. Além disso, os hititas desenvolveram um sistema jurídico avançado para a época, com códigos de leis que tratavam questões como propriedade, casamento e também punições para crimes. A diplomacia hitita também era notável, como evidenciado por tratados como o Tratado de Kadesh, o primeiro acordo de paz da história celebrado entre hititas e egípcios. A religião hitita era a fusão de elementos locais e estrangeiros, com influência dos hatitas, hurritas e outros povos indo-europeus. O principal deus do panteão hitita era Assur, deus da tempestade, que era considerado o protetor do reino e da dinastia real. Os hititas acreditavam em uma vasta gama de deuses e espíritos, muitos dos quais eram associados à natureza e aos fenômenos meteorológicos. Os templos eram o centro da vida religiosa, e os reis hititas atuavam como sumos sacerdotes, realizando rituais para assegurar a proteção e prosperidade do império. A cultura hitita também se destacou pela produção de artefatos, como esculturas, selos e tabuletas cuneiformes. A escrita cuneiforme hitita era usada tanto para registros administrativos quanto para textos religiosos e literários, o que permitiu que muitos dos detalhes da vida hitita fossem preservados até os dias atuais. O Império Hitita foi sem dúvida uma das mais impressionantes civilizações da Idade do Bronze. Originado da fusão entre os hatitas autóctones e os indo-europeus migrantes, os hititas criaram uma cultura rica, marcada por grandes conquistas militares, diplomacia sofisticada e uma religião profundamente enraizada no culto do deus Assur. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras O Reino dos Hititas, do autor australiano Trevor R. Bryce, a obra Os Hititas e Seu Mundo, da arqueóloga norte-americana Billie Jean Collins, e, por fim, Os Hititas e Seus Contemporâneos na Ásia Menor, do arqueólogo britânico J. Gordon McQueen. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like, se inscrever e seguir a página, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.